Bom dia, primatas cenozoicos! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo vamos analisar minuciosamente todas as criaturas que apareceram no novo filme da franquia Jurassic Park, Jurassic World Dominion. Apesar desse vídeo estar saindo um pouco tarde, eu me senti na obrigação de comentar sobre as coisas ruins e boas que tem nos bichos novos do filme. Vou logo avisando que esse vídeo tem um monte de spoilers, então sinta-se avisado. Vamos começar o vídeo. Primeiro bicho pré-histórico que vou citar nesse vídeo é o Atrociraptor marshalli. Atrociraptor significa ladrão selvagem. Ele foi um gênero de dinossauro carnívoro dromeossaurídeo da subfamília Saurornitholestina, que viveu no final do Cretáceo Superior há mais ou menos 68 milhões de anos atrás em Alberta, no Canadá. Ele foi encontrado na formação Horseshoe Canyon, essa que está aparecendo aí escrita, que também foram achados outros dinossauros que conviveram com o Atrociraptor, como o Albertosaurus, o Anodontosaurus, o Edmontosaurus, entre muitos outros. Os únicos fósseis conhecidos de Atrociraptor são a parte anterior do focinho, como a mandíbula, a maxila superior e alguns dentes. O formato do seu focinho era bem alto e estreito, uma característica de animais que geralmente têm uma mordida muito forte. Apesar de ser um fóssil bastante fragmentado, dá para estimar mais ou menos o seu tamanho, que provavelmente era de uns 2 metros de comprimento, 60 centímetros de altura e uns 15 quilos de peso, mais ou menos do mesmo tamanho do Velociraptor. E assim como o Velociraptor, ele com certeza era completamente emplumado, bem diferente do monstrengo escamoso que aparece no filme. Além desse bicho parecer um frango de padaria depenado, ele é praticamente idêntico aos Velociraptores da franquia. E assim como os Velociraptores dos filmes, ele também sofre de gigantismo, fazendo com que ele fique quase do tamanho de uma pessoa. E incrivelmente ele também tem alguns superpoderes mutantes, como super velocidade, super resistência, super pulo. Só falta esse bicho voar e soltar raio. No filme eles aparecem em uma cena de perseguição frenética, em que eles correm atrás dos protagonistas do filme através de comandos de raio laser feito pelos vilões do filme. Você não escutou errado. Comandos de raio laser que os vilões do filme fizeram. E em uma dessas cenas, que eles estão correndo atrás da Claire, ela simplesmente consegue fugir a pé de um Atrociraptor que pode chegar a 60 km por hora, e com o poder do protagonismo ela ainda consegue sobreviver. E em outra cena, 2 Atrociraptores conseguem perseguir o Owen, que está em uma moto que pode ultrapassar os 100 km por hora, sendo que a desgraça do Atrociraptor só consegue chegar a 60 por hora. E mais pra frente, nessa mesma cena, os Atrociraptores conseguem perseguir o protagonista numa moto que ultrapassa 100 por hora, enquanto ele tenta alcançar um avião que também tá a 100 por hora. E os Atrociraptores não só conseguem correr a 100 por hora sem se cansar, como um deles consegue pular dentro do avião em plena decolagem. O único ponto positivo do Atrociraptor nesse filme são suas mãos, que milagrosamente estão na posição correta, já que a gente sabe que os dinossauros não tinham a mão apontada para baixo, igual tem nos raptores dos filmes anteriores, e sim elas eram apontadas uma para outra, na posição de bater palmas, igual o Atrociraptor da série documental Prehistoric Planet, de 2022, produzida pela Apple TV Plus, em conjunto com a BBC Earth, que também fez o famoso documentário Caminhando com Dinossauros. E o Atrociraptor de Prehistoric Planet supera o Atrociraptor de Jurassic World Dominion em todos os sentidos. Além de ele estar no tamanho correto, ele é repleto de penas pelo corpo. Nota 10 para o Atrociraptor de Prehistoric Planet, nota 2 para o Atrociraptor de Jurassic World Dominion. Próximo animal pré-histórico, Dimetrodon. Seu nome significa 2 medidas de dentes. Nome esse que faz referência à sua dentição heterodonte, que é aquela dentição em que os dentes não são idênticos e possuem proporções diferentes entre si. No caso do Dimetrodon, os dentes da ponta do focinho têm tamanhos diferentes dos dentes posteriores da boca. Por mais que o Dimetrodon apareça em várias obras relacionadas a dinossauros e ele tem uma aparência meio reptiliana, entre aspas, ele não era um dinossauro. Na verdade, ele nem réptil era.
Ele faz parte de um grupo chamado de Sinápsida, um grupo caracterizado por possuir apenas um par de fenestras temporais atrás dos olhos, ao contrário dos répteis Diápsida, que possuem 2 fenestras temporais atrás dos olhos. Fenestras essas que são aberturas no crânio que servem para ponto de fixação muscular e passagem de nervos. E nós mamíferos também somos sinápsidos, porque também temos só um par de fenestras temporais. Ou seja, o Dimetrodon é mais próximo de você do que de um dinossauro. Bem doido isso, né? E bem, ele é um sinápsido carnívoro que viveu na Europa e na América do Norte durante o período Permiano, entre 280 e 265 milhões de anos atrás, 50 milhões de anos antes dos primeiros dinossauros surgirem no mundo. Hoje em dia são reconhecidas em torno de 14 espécies válidas do gênero Dimetrodon, e elas variam muito de tamanho entre si, com as menores espécies chegando a 60 centímetros de comprimento e as maiores espécies chegando a 4 metros de comprimento. Muitas pessoas costumam comparar o Dimetrodon com um dinossauro africano chamado Spinosaurus, pelo motivo que os dois tinham uma vela nas costas feita pelo alongamento das espinhas neurais das vértebras, e que provavelmente eram cobertas por uma aba de pele quando o animal era vivo. Mas essa característica dos dois é fruto de uma convergência evolutiva, um fenômeno em que seres vivos desenvolvem características parecidas evolutivamente falando, para resolver problemas parecidos, e eles acabam ficando semelhantes mesmo eles não sendo parentes próximos. E tanto a vela do Spinosaurus como a vela do Dimetrodon têm uma função ainda muito discutida. Algumas hipóteses dizem que provavelmente essas velas seriam usadas como um display sexual para atrair fêmeas, igual fazem hoje várias espécies de animais, como as famosas aves do paraíso, que são aquelas aves super coloridas e com penas gigantes e bizarras que fazem danças extravagantes para atrair fêmeas. Algumas hipóteses também dizem que a vela poderia ser usada para eles parecerem maiores do que eles realmente eram, e intimidar potenciais oponentes e afugentá-los. No filme eles são mostrados perseguindo os protagonistas dentro de uma caverna, o que para mim é uma cena muito forçada, porque o Dimetrodon não era dos mais velozes, e uma pessoa conseguiria fugir de um Dimetrodon tranquilamente. Com relação à sua aparência, o crânio do bicho do filme tá me parecendo mais um crânio de um dinossauro terópode do que de um Dimetrodon de verdade. E outra coisa que me incomodou muito é a quantidade de osteodermas que colocaram nas costas do Dimetrodon do filme. As osteodermas são estruturas ósseas que se fixam na pele de alguns animais, como crocodilos e jacarés, por exemplo. Essas estruturas são usadas principalmente para a proteção do animal, mas não existe nenhuma evidência de que o Dimetrodon tivesse esse tipo de estrutura. E como o Dimetrodon é mais próximo dos mamíferos do que dos répteis, é muito difícil que ele tivesse osteodermas, já que mamíferos com osteodermas são muito raros, apesar de que alguns existiram, como as preguiças gigantes da Era do Gelo, por exemplo. Mas essas preguiças são casos atípicos, então muito provavelmente o Dimetrodon não tinha osteodermas pelo corpo, e sua pele seria muito mais parecida com a pele de um mamífero, só que com escamas. E um outro erro bem comum dentro da franquia Jurassic Park é retratar os animais com os dentes expostos. E com certeza o Dimetrodon não tinha os dentes para fora da boca, porque provavelmente ele tinha lábios cobrindo esses dentes, já que animais terrestres precisam ter uma maneira de preservar a umidade da boca e evitar que os dentes ressequem, fiquem frágeis e quebrem. E como répteis e mamíferos hoje em dia têm lábios, com certeza o Dimetrodon também tinha. Mas o erro mais tosco desse Dimetrodon é a posição dos membros, que na vida real era uma posição muito mais vertical do que lateral, ao contrário do bicho do filme que está praticamente se arrastando no chão como se fosse um calango. Então minha nota final para o Dimetrodon de Jurassic World Dominion é 4. Próximo bichão antigaço, Dreadnoughtus scranii. Dinossauro esse que tem um nome super complicado e provavelmente eu tô falando ele errado. Dreadnoughtus é um nome de origem indígena que significa algo como aquele que não teme nada. Ele é um dinossauro saurópode do grupo dos titanossauros que viveu na Patagônia, Argentina, durante o Cretáceo Superior entre 76 e 70 milhões de anos atrás, sendo um dos maiores e mais completos titanossauros do mundo. Ele era tão grande que podia atingir seus 26 metros de comprimento e 50 toneladas de peso.
Provavelmente quando ele era um animal totalmente adulto, seu tamanho imenso o deixava imune ao ataque de qualquer predador da região, já que não tinha nenhum carnívoro do Cretáceo superior argentino capaz de enfrentar um saurópode gigantesco igual ele. O Dreadnoughtus foi encontrado na formação Cerro Fortaleza, onde também foram encontrados dinossauros como o Megaraptor, Orcoraptor, Talencowen e o Puertasaurus, que também é outro titanossauro gigantesco. O Dreadnoughtus não aparece tanto assim no filme, só em uma cenazinha ou outra, mas quando ele aparece, não dá nem pra saber se é um Dreadnoughtus de fato, já que o modelo do filme é tão genérico que parece qualquer outro saurópode de Jurassic World. Com certeza ele é o segundo dinossauro que eu menos gostei no filme. Além de ele ser muito genérico, ele é muito mal feito. A cabeça dele não tem quase nenhum detalhe e é muito diferente da cabeça de um titanossauro de verdade. Apesar de não ter nenhum crânio de Dreadnoughtus preservado, o crânio do bicho do filme foge muito do padrão dos titanossauros. Só para comparar, olha a cabeça do bicho do filme e olha o crânio do Sarmientosaurus, que é outro titanossauro argentino que tem o crânio preservado. E também, o tronco desse bicho tá tão compacto e corcunda que parece o tronco de um cachorro cururu. Mas de longe, a coisa mais feia do Dreadnoughtus do filme são os seus membros, que por algum motivo são super, hiper, mega musculosos. E bem, realmente os titanossauros eram animais bem musculosos, robustos e pesados. Mas o Dreadnoughtus do filme parece que tá morando na mansão maromba. A produção do filme só trabalha na base dos esteroides com os dinossauros. E as mãos do Dreadnoughtus são gigantes e super redondas. E o pior de tudo é que o Dreadnoughtus do filme tem dedos e garras nas mãos. E isso é um problema, porque por incrível que pareça, a maioria dos titanossauros não tinha dedos nas mãos. E eles se apoiavam nos metacarpos para se mover. A mão desse Dreadnoughtus me parece mais a mão de um elefante do que a mão de um saurópode de verdade. E os pés do Dreadnoughtus sofrem com o mesmo problema. Os titanossauros tinham 5 dedos nos pés, só que só 3 desses dedos tinham garras, e não 5 como no bicho do filme. E além disso, essas garras eram curvadas para o lado. Dá para saber disso porque existem icnofósseis de pegadas de titanossauros que mostram que as garras eram assim. E outra coisa que eu não sei porque eles não colocaram no Dreadnoughtus do filme são as osteodermas, que ao contrário do Dimetrodon, o Dreadnoughtus provavelmente tinha sim osteodermas, já que ele é do grupo dos Litostrotia, que é o grupo mais biodiverso dentro de Titanossauria. E nesse grupo existem vários fósseis de osteodermas de vários bichos diferentes, e mesmo que não tenham achado osteodermas no Dreadnoughtus, muito provavelmente ele tinha, apesar de elas não terem sido preservadas. A galera de Jurassic World coloca osteoderma em um monte de bicho que não tinha, mas quando é um bicho que tem osteodermas, eles não colocam. É uma coisa muito ridícula. E assim como o Atrociraptor, o Dreadnoughtus também aparece no documentário Prehistoric Planet, que apesar de que no documentário ele tem aquelas bolonas de ar bizarra, ele tá muito bem representado, muito mais correto e muito mais bonito do que o Dreadnoughtus do filme. Ou seja, o Dreadnoughtus de Jurassic World Domínio é uma decepção completa. Nota 1,5. Próximo gigante mesozoico, Iguanodon. Iguanodon significa dente de iguana. Esse nome faz referência ao fato de que seus dentes são muito parecidos com os dentes de iguana, já que tanto o Iguanodon quanto as iguanas são animais herbívoros. E ele é um dinossauro ornitópode que viveu no Cretáceo inferior entre 125 e 120 milhões de anos atrás na Europa. Ele podia se mover tanto com as patas traseiras, tanto com as patas dianteiras, no que a gente chama de quadrupedalismo facultativo. Em vida ele podia medir entre 9 e 11 metros de comprimento, pesando 5 toneladas. E hoje são reconhecidas mais ou menos 3 espécies válidas do gênero Iguanodon. E todas elas possuem uma característica bem marcante. Elas possuem um esporão pontiagudo no primeiro dedo da mão, que provavelmente era usado para defesa contra predadores e defesa contra rivais da mesma espécie. Seus fósseis são conhecidos desde 1825 e o gênero foi nomeado pela primeira vez pelo famoso geólogo inglês Gideon Mantell. O gênero Iguanodon é simplesmente um dos dinossauros mais importantes do mundo, pelo fato de que ele é o segundo dinossauro descoberto na história da ciência.
O Iguanodon, juntamente com o Megalosaurus e o Ileosaurus, foram os 3 primeiros dinossauros descritos pela ciência. Eles foram os 3 dinossauros usados para criar o nome dinossauro. Eles foram usados para definir o que é um dinossauro. Sem esses 3 bichos, o nome dinossauro não existiria. Esses dinossauros são conhecidos há tanto tempo que em 1850 foram construídas estátuas desses 3 bichos no Crystal Palace, na Inglaterra. E no modelo do Iguanodon, ele parece literalmente uma iguana gigante. Na estátua eles colocaram o esporão da mão dele como se fosse um chifre na ponta do focinho. Ainda bem que hoje a gente sabe que o Iguanodon não era daquele jeito. E é interessante que dá pra ver como que o Iguanodon foi mudando a forma que ele foi representado com o passar do tempo. Pra você ver como a ciência mudou de lá pra cá. No filme ele também é muito subrepresentado, só aparecendo quase no final do filme e em cenas bem discretas. Mas por incrível que pareça, o Iguanodon de Jurassic World Dominion não tá tão incorreto cientificamente em comparação com os outros dinossauros da franquia. Minhas únicas críticas são com as mãozinhas de zumbi dele, que como eu já falei muitas vezes, os dinossauros não tinham a mão apontando para baixo. E minha outra crítica é no tamanho dos braços do bicho no filme, que foram bem reduzidos do que o bicho provavelmente tinha na vida real. Então dou nota 7,5 para o Iguanodon de Jurassic World Dominion. Próximo bichinho pré-histórico, Lystrosaurus. Lystrosaurus significa lagarto de pá. E apesar do nome, o Lystrosaurus não era um lagarto, nem um dinossauro e muito menos um réptil. E assim como o Dimetrodon, ele é um sinápsido, que como eu já falei anteriormente, é um grupo que também inclui os mamíferos. E ele é mais próximo ainda dos mamíferos do que o Dimetrodon, fazendo parte do grupo dos Dicinodontes, que é um grupo de sinápsidos herbívoros que possuem pernas curtas, um rosto bem achatado que provavelmente tinha um bico córneo feito de queratina na ponta do focinho, e nas laterais da boca possuíam 2 dentes caninos muito grandes que os ajudavam a comer plantas. O Lystrosaurus viveu durante o final do período Permiano e o início do período Triássico, entre 255 e 250 milhões de anos atrás. E ele tem uma distribuição bem ampla pelo planeta, com fósseis sendo encontrados desde a Ásia, Europa, África e até na Antártida. Os Lystrossauros são encontrados em tantos lugares diferentes que eles são uma evidência da deriva continental e do movimento das placas tectônicas, já que ele viveu em lugares que hoje já não estão mais conectados por nenhuma ponte de terra, mostrando que um dia os continentes estavam unidos formando a famosa Pangeia. Hoje nós conhecemos mais ou menos umas 6 espécies válidas do gênero Lystrosaurus, com cada espécie tendo tamanhos bem diferentes entre elas. As menores espécies tinham em torno de 60 centímetros de comprimento e as maiores tinham em torno de 2,5 metros de comprimento. E os Lystrossauros são animais muito resistentes a mudanças de ecossistemas, já que eles conseguiram sobreviver ao pior evento de extinção em massa que já aconteceu no planeta, a extinção Permo-Triássica, que aconteceu há 252 milhões de anos atrás e que marca o fim da Era Paleozoica e o início da Era Mesozoica, a famosa Era dos Dinossauros. E essa extinção extinguiu praticamente 95% da vida na Terra, muito maior e muito mais catastrófica do que a extinção dos dinossauros não avianos. E provavelmente essa extinção aconteceu por causa de grandes eventos de vulcanismo que aconteceram nessa época, principalmente de uma região chamada de Traps Siberianas, que é uma área da Rússia onde aconteceu uma grande atividade vulcânica e um enorme derramamento de lava basáltica, que emitiram grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, causando um grande efeito estufa, um aquecimento global gigantesco e uma alta nos níveis de acidificação dos oceanos, causados pela absorção de gás carbono que os oceanos fazem naturalmente. Para quem acha que o aquecimento global é besteira, é porque não conhece essa extinção que foi causada por ele e quase extinguiu a vida na Terra. Mas os Lystrossauros são animais que aparentemente gostam muito de sobreviver e por algum motivo conseguiram aguentar essa extinção mortífera, e eles não só conseguiram sobreviver, como eles conseguiram repovoar o mundo depois dessa extinção. Tanto é que em alguns sítios paleontológicos onde eles são encontrados, eles representam quase 95% da fauna terrestre de vertebrados dessas regiões. Algumas hipóteses de por que esses carinhas sobreviveram dizem que talvez eles tenham sobrevivido por causa que eles eram animais que conseguiam hibernar por alguns períodos, existindo fósseis na Antártida que mostram que eles tinham essa capacidade.
que daria para eles uma vantagem absurda, porque diminuindo o metabolismo ao máximo, eles precisariam de menos comida para sobreviver. Outra coisa que pode ter ajudado os listrossauros é o fato de que eles eram animais que viviam em tocas cavadas no chão, que os ajudariam a se proteger do aquecimento global, já que tocas são ótimos isolantes térmicos. E também, como eles eram animais herbívoros muito generalistas, eles poderiam comer uma variedade muito grande de plantas. Isso facilitaria muito na hora de procurar comida, já que eles podiam comer qualquer planta que vissem pela frente. E também as menores espécies de listrossauros precisavam de menos comida para sobreviver. Então eles podem ter sobrevivido por um desses motivos ou uma junção de todos eles. No filme ele é representado com alguns pelos no corpo, o que é plenamente possível, já que ele é parente próximo dos mamíferos. E eu gostei muito do Listrossauros no filme, porque ele está muito bem representado. As únicas reclamações que eu tenho é com relação às patas, que estão numa posição muito mais lateral do que vertical, como eu já expliquei no caso do Dimetrodon. Além de que ele parece que tem macrocefalia. E o Listrossauros protagonizou uma das melhores cenas do filme, que é a cena de Malta, em que está acontecendo uma rinha de dinossauros e um Listrossauros é colocado para lutar com um Oviraptor. E o Listrossauros simplesmente arrancou a cabeça do Oviraptor. Essa cena foi muito legal, porque quebra aquele estereótipo de que animais herbívoros são bonzinhos. Animais herbívoros podem ser muito mais perigosos do que animais carnívoros. Se você tentar passar a mão num búfalo africano, com certeza ele vai torar você no meio. Então, nota 8,5 para o Listrossauros de Jurassic World Dominion. Próximo animalzinho pré-histórico fofo, Microceratus. Microceratus significa pequena cabeça ou pequeno chifre. E por favor, não confunda Microceratus com Microceratops. Microceratops é o nome de uma vespa da superfamília Ichneumonidae, então não confundam. O Microceratus é um gênero de dinossauro herbívoro do Cretáceo Superior que viveu há cerca de 90 milhões de anos atrás no grupo Xingbao na Mongólia. Ele é de um grupo chamado de Ceratopsia, que inclui alguns dos dinossauros mais famosos de todos, como o Triceratops, Styracosaurus, Pachyrhinosaurus e etc. Só que ele é um membro bem primitivo desse grupo, porque ao contrário dos Ceratopsídeos, que são membros mais derivados desse grupo, o Microceratus era um animal bípede com um babado ósseo atrás da cabeça que não era tão desenvolvido assim. E também ele não era um animal muito grande. O primeiro indivíduo de Microceratus que foi encontrado era de um animal que provavelmente poderia chegar a uns 80 centímetros de comprimento e uns 10 kg de peso. Mas esse indivíduo não era um animal totalmente adulto. Então provavelmente ele poderia atingir uns 2 metros de comprimento e 20 kg de peso quando totalmente crescido. Mas algumas pesquisas posteriores mostram que na verdade o gênero Microceratus pode ser sinônimo a outro gênero de dinossauro asiático, o Graciliceratops, que foi encontrado no mesmo lugar e na mesma época que o Microceratus viveu. Então esses dois dinossauros na verdade poderiam ser a mesma espécie. Então, se isso for verídico, o gênero Graciliceratops deixaria de existir e se tornaria do gênero Microceratus. No filme ele não aparece quase nada, só em algumas cenas de relance. Mas mesmo assim dá para perceber que a equipe de produção do filme fizeram um bicho extremamente feioso. A cara desse bicho parece que ele tá pedindo socorro por ser tão feio. Além da cara feia dele, as mãozinhas de zumbi desse bicho estão completamente erradas. Pois, como eu já falei, os dinossauros não tinham as mãos apontando para baixo, e sim na posição de bater palmas. E ele é mostrado tendo uma instância quadrúpede no filme, sendo que seus braços eram muito curtos para ele se locomover dessa forma pela maior parte do tempo. Então, muito provavelmente era um animal que se movia só com as patas traseiras. E também o babado ósseo do Microceratus do filme tá muito maior do que o bicho na verdade tinha. Se a produção do filme tivesse feito um bicho menos feio e ele tivesse aparecido mais, eu provavelmente ia considerar esse bicho o meu favorito do filme. Então vou dar nota 4,5 pro Microceratus de Jurassic World Dominion. Próximo dinossauro, Moros Intrépidos. Moros é um nome que faz homenagem a Moros, a personificação da destruição iminente na mitologia grega. Um nome bem criativo para um dinossauro. Moros foi um gênero de dinossauro carnívoro que viveu no período Cretáceo, há mais ou menos 96 milhões de anos atrás, em Utah, nos Estados Unidos, na formação Cedar Mountain.
Ele recebeu esse nome devido ao fato de que ele é o mais antigo tiranossauroide descoberto na América do Norte. Sim, por incrível que pareça, ele é parente próximo do Tiranossauro Rex. E tanto o Moros quanto o Tiranossauros fazem parte de um grupo chamado de Tiranosauroide, que inclui tanto o próprio Tiranossauro Rex como o Tarbosaurus, o Yutiranos, o Proceratosaurus e muitos outros dinossauros carnívoros. Mas ao contrário dos seus primos gigantes, o Moros não era um animal muito grande. Ele podia atingir mais ou menos uns 3 metros de comprimento, 1,5 metro de altura e uns 78 kg de peso. Os únicos fósseis conhecidos de Moros intrépidos são ossos das pernas, ossos esses que são tão finos e longos que eles chegaram até a ser comparados com ossos das pernas de alguns ornitomimossauros, que são aqueles dinossauros que popularmente são chamados de dinossauro avestruz, o que é bem estranho porque o avestruz também é um dinossauro. Mas enfim, essas pernas finas indicam que ele era um animal bem ágil. O modelo que usaram no filme tá bem legal cientificamente falando, mas eu não sei porque eles fizeram um Moros tão pequeno. Ele tá muito menor do que ele era na vida real. O filme não deixou claro se era um filhote, mas se for um adulto também tá bem errado mesmo. Mais um ponto positivo do Moros Intrépidos desse filme foi que eles fizeram ele completamente emplumado, porque existe evidência de penas em tiranossauroides basais. Um exemplo que eu posso citar é o Dilong Paradoxus, que é um tiranossauride basal que tem as penas preservadas por todo o corpo, inclusive na mandíbula. Então provavelmente na vida real o Moros era todo felpudo. Nota 7,5 pro Moros de Jurassic World Dominion. Então, resolvi dividir esse vídeo pro vídeo não ficar muito longo. Então eu vejo vocês na parte 2, que vai ser muito pior do que essa. Se você gostou do vídeo, sinta-se à vontade de deixar o seu like, o seu comentário e, se puder, compartilhe o vídeo para seus amigos, familiares, vizinhos, capivaras, para quem você quiser. Um beijo, tchau!